Olá pessoal, pessoal que está entrando na live agora, estou transmitindo aí diariamente uma live por dia, respondendo perguntas aí de Umbanda e Quimbanda, tentando melhorar a qualidade dessas lives. O problema maior aqui é a iluminação, não fica muito boa não, o áudio também fica baixo. Eu estou tentando resolver isso, acredito que vou ter que usar um fone de ouvido com microfone. Tá complicado. Boa noite, tudo bem? Estava aqui ouvindo uma rádio online aqui no notebook que está do lado. Bem legal aqui de uns amigos meus. Eu tive web rádio, né? Dessa questão aí, Umbanda e Quimbanda. Já tive programas entrevistando sacerdotes. Então curto muito, curto dos amigos também. Boa noite para quem está entrando, muito obrigado. Pessoal, puder ficar comigo aqui me ajudando a fazer essa live. Então, quem está perguntando, eu não consigo enxergar aí o nome. Qual a diferença entre a Umbanda e a Quimbanda? Olha, a pergunta eu acho que a mais me feita assim atualmente é essa, né? Principalmente em grupos de WhatsApp, Facebook, o pessoal pergunta muito qual a diferença de Umbanda e Quimbanda. Aqui no Rio Grande do Sul é muito comum chamar a linha de Exus e Pombagiras de Quimbanda. Muito comum mesmo. Deixa eu só melhorar minha posição aqui, que eu tô meio ruim aqui. No resto do Brasil, o que é chamado de linha de esquerda, que é a linha de Exus e Pombagiras, seria o equivalente à Quimbanda, não necessariamente. Qual é a diferença entre a Quimbanda e a linha de esquerda? Sendo que as duas têm Exus e Pombagiras, né? Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem a questão da imolação de animais, né? A questão do sacrifício de animais é feito uma vez ao ano, como forma de fortificar ou fortalecer esses assentamentos que são feitos aí para os Exus e Pombagiras. Na verdade não é para o Exu, é para a pessoa, né? Favorecer aí a questão da incorporação e até criar uma ligação entre esta entidade, seja Exu ou seja Pombagira, através desse assentamento, assim como acontece no culto ao orixá, seja ele no candomblé, batuque, culto a Inquice, vodum, orixá. Então assim é feito também na Quimbanda. A Umbanda ela tem a sua linha de esquerda, tem a questão também do culto a Exu e Pombagira, mas passa a ser apenas mais uma linha, né? Mais como existe a linha dos marinheiros, boiadeiros, pretos velhos e outros, né? Então Exu e Pombagira até pode ter assentamentos, mas normalmente é feito em ervas, não necessariamente todos tenham que ser, né? Como eu conheço bastante gente do Brasil todo e até de fora do país que praticam, então eu sei que alguns até fazem também com animais. Mas muito raro, principalmente no Ceará faz com animais. Eu peguei um horário aí que tem pouca gente no Periscope, pelo menos que curte, né, esse tema, mas como essas lives eu edito depois depois de editado coloco no YouTube, então para mim é uma ferramenta de gravação para aproveitar a participação das pessoas, responder perguntas ao vivo e em tempo real, né? Seria muito fácil eu vir aqui ler um texto ou descrever alguma coisa, né? Muito fácil, como muita gente faz. Ou ensinar simpatias, né? Simpatias das mais loucas possíveis. Pessoal que está na live, se puder me informar seu primeiro nome, ou o nome que é chamado, apelido, não sei, para mim é interessante para mim poder me referir à pessoa no momento em que responder alguma pergunta ou que a pessoa sugerir algum tema. Karina de São Paulo. Olá, Karina, tudo bem? O problema disso aqui ainda continua sendo um nome pequeno ainda. O pessoal que vai entrando, se puder escrever seu nome nos comentários, para mim me ajuda muito. O pessoal que está ao vivo pode fazer alguma pergunta?
Então, tá caindo a tua internet, tá caindo e tu não pôde ouvir a resposta. A diferença entre Umbanda e Quimbanda, na verdade, se a gente for buscar a fundo dentro de uma antropologia, vamos dizer assim, existe uma linha de pensamento que entende que as duas provêm da África, né? Que Quimbanda seria o curandeiro ou o feiticeiro e a arte da cura seria a Umbanda. Então é bem fácil, é como se fosse a pessoa do médico e o exercício da medicina, mais ou menos assim. Então, eu concordo muito com essa explicação, acho bem possível. O irmão pergunta se a gente usa o daime nos rituais. Não, o daime não é utilizado nos rituais, isso é um culto muito mais indígena, né? É muito forte na região norte do país e nordeste. É uma planta alucinógena que, em conformação com outras fermentada, ela causa uma espécie de alucinação. Isso é muito comum entre os indígenas do mundo inteiro, né? Até os aborígenes têm essa prática. Na África tinha também e tem também, né? Acabou vindo para cá, através do culto ao orixá, algumas plantas que, fermentadas, acabam causando alucinações. É o caso da cerveja. A gente toma cerveja, ela é levedura da cevada, né? Uma cevada, como eu estava dizendo antes, me fugiu aqui da cabeça agora, fermentada, né? Através da fermentação de uma erva. Então, é mais ou menos isso. Assim como acontece com a pasta da coca, com a folha da coca na Bolívia, se não me engano. Lá os indígenas utilizam para amenizar dores de dente, alguma coisa assim, mas utilizam a folha, né? Ou ela fermentada. Alguém que teve a doideira de transformar ela em cocaína, essa química. Então quem adultera isso é o branco, nem o negro na África e nem o indígena aqui no Brasil ou nas Américas, né? Ou no mundo mesmo, os aborígenes, tudo isso. Alguma pergunta a mais? Ficou bem respondida? Se Exus fazem o mal? Muito boa pergunta. Uma pergunta também muito circulada aí nas mídias, para quem é sacerdote, ou para quem mesmo que não seja, né? Se Exu faz o mal. Na verdade, o Exu, ele é até está ficando meio comum essa explicação. O Exu, ele é o condutor, né? Ele é o executor. Eu gosto muito de comparar com um policial, seja ele militar, federal, alguma coisa assim. O juiz, ele julga alguma coisa e dá o veredito. Ó, vá até lá e execute isso que eu estou mandando. Seja uma desapropriação, seja qualquer coisa assim, que para a justiça está sendo feita a justiça. Agora, para quem está sofrendo aquela, como eu posso dizer, aquela desapropriação, não é legal. Eu não pude ler totalmente, me perdoe, o teu comentário. Então, essa é a conotação de Exu, entende? O Exu, ele é também o mensageiro dos orixás, isso não é uma questão do culto ao orixá. Quando a gente joga o búzio, o que chega em nossos ouvidos é por Exu, que está ali tanto protegendo o Ifá, né, o Ofá aqui do Rio Grande do Sul, o jogo de búzio, e traz essa mensagem dos orixás, né? Então essa é a conotação de Exu. E existem várias outras, mas se ele faz o mal, depende do ponto de vista. Essa visão bem e mal, ela é muito cristã, né? Deus e diabo. Zé Pilintra representa o quê? Essa é a pergunta, né? Zé Pilintra, ele nasce entre aspas, né? Ele surge, melhor dizendo, no Nordeste do Brasil. Surge numa outra religião, ou num outro culto que é muito indígena, né? Chamado de Jurema. E culto a Jurema, ou Jurema Sagrada, ou Jurema Preta, melhor dizendo, né? Lá, ele ganha a categoria de mestre. Eu já te explico, eu não gosto desses termos aí que tu falou. Mas só terminar a parte do Zé Pilintra. Então o Zé Pilintra, ali naquela região, e vamos chamar daquela religião, ele tem a conotação de mestre juremeiro, né? Mestre do catimbó, que acaba surgindo ali.
Uma pessoa vai até a esse Zé Pilintra, né, em vida, né, vamos chamar de incorporado já num outro médium, e grávida, e ela nunca conseguiu ganhar filhos, e ela pede que salve a vida do filho dela. Então, esse filho, Zé Pilintra diz o seguinte: se tu me deres a honraria a mim, ele será meu também e vingará. E acaba que essa mulher vem grávida para o Rio de Janeiro, e tem esse filho que foi dedicado a Zé Pilintra, a original lá da Jurema, e aí cria mais ou menos assim a linha dos malandros no Rio de Janeiro, né? Porque ele é criado em vida ainda dentro dessa questão aí, morro, favela, Arcos da Lapa, é uma história muito grande, Zé Pilintra. Eu sei que ele acaba ganhando a conotação também, o espaço para trabalhar também dentro da Quimbanda. Aqui temos, na minha casa eu tenho 7 entidades Zé Pilintra que incorporam nas pessoas, né? São 7 médiuns de Zé Pilintra. Um Exu maravilhoso, muito mal interpretado. A pergunta do querido irmão anterior, que eu não pude responder, foi se existe Exu batizado, coroado, pagão. Esses termos são católicos, né? A questão que já desde da escravidão, eles foram lá escravizar os negros na África. Então a Igreja Católica não permitia que esse negro fosse trazido para cá pagão, sem aceitar Deus, né? Sem ser batizado. Então levava em próximo de 5 anos para poder embarcar esses negros, em média, né? E nesse período ele era catequizado pela Igreja Católica, sofria essa lavagem cerebral da Igreja Católica, se transformava de pagão a batizado. Então esse termo é emprestado. Eu não pude ler direito ali. A luz aqui está muito ruim. Então esse termo batizado, pagão, né, essa questão toda aí, ela acaba sendo emprestada, esses termos da Igreja Católica. Não, isso não tem nada a ver com a evolução. O pessoal está usando esses termos erroneamente. De dizer que o meu Exu ele é batizado, ele é coroado, né? Existe até hoje se usa assim vulgarmente dentro da religião, popularmente falando, o termo meu Exu é coroado, né? Coroado como se fosse um rei, conquistou o respeito dos seus súditos e como rei vai coordenar vários pupilos, né? Então, quando aqui no Rio Grande do Sul, chama apronte. O Exu aprontado, né? Pronto, né? Mas, na verdade, é a conjunção médium versus Exu. Se nós acreditamos em reencarnação, acreditamos sim. A Umbanda, principalmente, há de separar as religiões, né? Eu, como pratico 3 aqui, afro-brasileiras, então tem que separar o que é a dogmática de uma e o que é a dogmática de outra, né? A Umbanda, principalmente, acredita muito em reencarnação. Por quê? Porque dentro da Umbanda temos a questão do espiritismo kardecista, né? De Kardec, que tem toda essa questão aí da encarnação, né? Encarnação, karma, essa coisa que não é uma palavra necessariamente kardecista, mas essa questão aí de resgate, tudo isso. A Umbanda, né? Não todas e não necessariamente tenha que se adotar essa visão completamente. A Umbanda, como ela é formada basicamente de 5 religiões, bases, né? Ela acaba tendo isso. O que eu acho de amarração? É um termo muito polêmico que está sendo utilizado agora, meu querido. Boa noite para quem está entrando. Eu estou tentando responder rapidamente para dar tempo de responder para todo mundo. Amarração é um termo que está sendo muito utilizado agora, né? Amarração. Eu discordo, eu sou contra. Do jeito que está sendo vendido, para quem está sendo vendido e como está sendo vendido. Por quê? Eu estou no meu cafezinho aqui. Por quê? Faz parte dos preceitos e dos ensinamentos. Para mim, ter me tornado um sacerdote de Quimbanda, inclusive o rito dito de amarração hoje, né? Porque não é o termo utilizado. E digo para vocês, se for
falar só em materiais é muito caro, muito sinistro, muito tenebroso. E isso era utilizado na África não necessariamente como amarração amorosa, era utilizado como dominação à distância. Vou explicar melhor. Então, digamos que eu fosse da tribo A e tem a tribo B. A tribo B quer invadir aqui a minha tribo, quer acabar com todo mundo, quer tocar fogo aqui na minha tribo, quer aniquilar a minha prole aqui, sei lá, né? Então, o que acontecia? Eles recorriam ao último recurso, esse feitiço de dominação, que era para tentar mudar os pensamentos do outro lá, da outra tribo. Tudo numa questão guerra, né? Guerra, defesa, uma artimanha de defesa para não ir às vias de fato, que é a morte, né? Sair em guerra, né? Então era utilizado com essa forma. Já te respondo, meu querido. Então o que acontece? Amarração. Lá não era chamado de amarração, era chamado de um encantamento à distância, né? Com o intuito de mudar a cabeça de alguém. No Brasil, isso acaba tendo uma reconfiguração. Por quê? Porque o negro dentro da senzala, ele apanhava muito lá do seu patrão, lá como é que era chamado, lá, sei lá como é que era chamado, e como a única forma de vingança, como ele não podia se vingar fisicamente, ele apelava para essa questão. Então ele também dava oferendas, fazia sacrifícios às forças, né? Para que conseguisse se vingar do seu patrão ou para que mudasse o pensamento dele. Também era uma forma de dominação à distância, não com o intuito de acasalar com esse cara aí ou de ter uma relação amorosa. Então tu vê que sofre uma deturpação. A lógica sempre é a mesma. Essa questão de enfeitiçamento amoroso ou de feitiço amoroso, ela tem muito mais a ver com a Europa, com essas religiões ditas então pagãs, né, que são proibidas pela Igreja Católica. Também há essa mistura, porque daí isso vem com os brancos, né? Vem com os brancos. Não sei como que isso hoje chegou dentro das nossas religiões, porque são várias, nessa configuração muito mais europeia do que propriamente africana. Talvez pela aceleração desse processo, é muito mais rápido, né, quando tu faz pela quimbanda, muito mais certeiro. Mas eu discordo, acho antiético fazer essa dominação para uma pessoa contra a vontade dela, até pela questão do livre-arbítrio. Acho que tudo há um retorno. Quando que eu faço? Não posso ser hipócrita e dizer que eu não faço. Eu faço sim. Quando? Quando eu sei que há um casal que realmente se ama, muitas vezes tem até filhos juntos, uma vida construída, né, um passado, e percebo que, quando a pessoa vem até a mim, através de uma consulta, seja comigo ou com as entidades que eu recebo, percebo que houve uma interferência, até por feitiços, para que houvesse aquela separação. Então, o que é o meu trabalho? Fazer uma reparação no que foi prejudicado, o casamento, no caso. Então, nós vamos utilizar, dentro dos conhecimentos de 3 religiões, nós vamos usar o quê? Uma coisa para quebrar esse feitiço. E isso a Umbanda faz também. Quebrar feitiço que venha tentar estragar um casamento de alguém. Principalmente casamento de anos, com amor, né? E faz esse quebra-feitiço, e como as pessoas estão arredias por ter discutido muito, se faz um adoçamento. Se tem preconceitos com Umbanda aqui no Rio Grande do Sul, necessariamente preconceito não, mas a Umbanda ela está caindo em desuso por muitos terreiros, porque não cobra. Entidade xinga, bebe e fuma. Por que tem? Porque o médium, talvez, um bom médium, né? A entidade, ela pode falar, até pode, o Exu e Pombagira, algum palavrão, alguma coisa, mas entre os seus, como é que eu posso dizer? Entre os mais próximos, os com maior intimidade. Mas eu discordo também, aqui sou dono de um terreiro, eu doutrino muita gente, desperto a mediunidade de muita gente, e aqui nascem, que é o termo utilizado dentro da casa, muitos Exus e Pombagiras. Mas eu
corrijo esses Exus e digo, olha, a gente até brinca, a gente até fala algum palavrão entre os mais íntimos, mas em público, assim, acho errado. Imagina, tem crianças, tem famílias ali, a gente vende toda vende um modo de dizer, né? Faz uma publicidade de que a nossa religião é legal pra caramba, aí um Exu ou uma pessoa, através do seu animismo ou através da sua interferência, começa a falar vários palavrões, cai por terra toda essa tese de que a religião é legal, né? Então eu discordo veementemente. Não acho sensato, não acho correto. Talvez o erro esteja já em quem ensina, né? Não existe mau aluno, existe mau professor. Se o professor é mau e dá esse exemplo negativo, tanto as entidades da casa quanto as pessoas vão achar que aquilo mais natural do mundo, a coisa mais bonitinha do mundo, falar palavrões para todo mundo. Acho errado. Tinha alguma outra pergunta que eu não respondi? Gente, pode dar coraçãozinho. Eu gosto disso aí porque aparece um númerozinho lá depois. Agradeço muito. Isso, agradeço demais. Muito boa pergunta do irmão que eu não consigo ler o nome ali. Quem são aquelas entidades que estão aparecendo nas igrejas evangélicas? A gente tem visto aí o pessoal rodopiando, o pessoal baixando o santo lá, modo de dizer, né? Porque nem nós chamamos de santo. Existe aí umas teses de uns irmãos de outros lugares aí que diz que está surgindo uma nova egrégora, uma nova falange, uma nova legião espiritual, confraria, fraternidade, cada um dá o seu nome, né, para designar, que seriam do astral e que estariam também entrando numa comunhão de religiosa nas igrejas evangélicas. Então soma-se numa espécie de sincretismo essa questão evangelização através da Bíblia, Jesus Cristo, mais a questão da incorporação involuntária, que para eles é chamada de Espírito Santo e pronto. Então, alguns do lado de cada nossa religião têm essa tese. Eu discordo, eu procuro achar que aquilo é muito mais uma euforia, né? Tem até um nome técnico para isso, eu me esqueci agora. Quando é conjunto, assim, tem um nome, eu me esqueci o nome agora. Tipo um surto psicótico coletivo, né? Eu acredito que aquilo seja muito mais isso. Não discordo que a pessoa, através de uma oração, de uma compenetração em meditação, não discordo, que ela consiga se sentir tão leve, e quando ela solta isso, ela pode ter aquelas reações nada convencionais, de girar, de pular, de coisa e tal, de alegria. Se aqui dentro do terreiro, uma pessoa após estar nesse estado, entre aspas, de transe, né, de leveza, se fosse permitido a ela fazer o que quisesse, ela teria essas atitudes. Mas não necessariamente isso é fruto da entidade incorporada, mas sim da mente, né, que fica eufórica e faz atitudes não convencionais ou nada comuns. Deu para entender essa parte aí, do como eu penso? Não estou dizendo que é a verdade absoluta. Então, a pergunta do querido irmão é se a Umbanda acredita no inferno, diabo, essas coisas. Como eu digo, isso é muito mais, posso dizer, católico, até católico, cristão, né? Inferno, diabo, Deus, inferno, essas coisas aí, né? Céu, inferno. Essa coisa sempre, ou tu tá comigo ou tu tá contra mim. E quem está contra mim será queimado no enxofre, no fogo do inferno. E nós não acreditamos nisso, nós acreditamos no livre-arbítrio como forma de libertação. A outra pergunta é como decidir qual casa entrar, né? Qual casa é legal assim, para permanecer e praticar a sua religião de Umbanda, né? Eu acredito que foi essa a pergunta. Olha, gente, é muito difícil julgar. E eu mesmo, com 25 anos de casa aberta, à frente de uma casa de religião, nascido e criado, isso já se faz 43 anos, que é a idade que eu tenho, e eu erro muito.
Às vezes vou em algumas casas como visita, sou convidado e me engano. Me engano. Por quê? Porque às vezes aquilo está tudo tão orquestrado, para o público aquilo está tudo muito lindo e maravilhoso. A pessoa vai dar o seu melhor, a sua educação, como a gente faz quando recebe uma visita, né? E depois, na sua intimidade, dá lá os seus piti. Então, casa de religião é complicado. O ideal é tu frequentar mais de uma vez, ficar sempre até o término dos trabalhos, ver como eles se comportam na intimidade deles, ali entre o sacerdote e seus filhos ou seus adeptos. Ver como é que é isso, se informa com os irmãos da casa, e daí, como é que é o cara aí? Ah, ele é legal. Não, legal eu sei que ele é. Eu quero saber como é que ele organiza a casa, como é que ele distribui aí as despesas financeiras, principalmente, como é que funciona, a cobrança dele, né? Ver vulto preto, o que seria? Eu sou um cara muito da sensatez, entende? Eu não sou um cara muito, como é que eu posso dizer assim, que leva tudo para o lado espiritual. O ver vulto preto pode ser um golpe da mente, um golpe baixo da mente, né? Do inconsciente. Eu gosto de fazer aqui, eu dou umas doutrinas teóricas para os meus filhos, que como são chamados de religião. Eu pego aqui na lâmpada que está no terreiro, pego qualquer coisinha, um isqueiro desse e coloco ali bem pertinho da lâmpada, e o reflexo da escuridão eu faço para lá e para cá, ele passa rápido assim, aquele vulto preto, né? E aí eu brinco com algumas figurinhas ali que eu coloco ali, dá uma impressão. E uma mosca na lâmpada, uma mariposa, o reflexo dela escura, aquela sombra, a mente humana julga ser um monte de coisa. Ela vai fazer ali um backup buscando uma explicação para aquilo, e ela sempre vai ficar com a explicação de que aquilo é sobrenatural, porque ela não vai achar aquela figura ali, seja geométrica, na sua mente. Se tu desenvolve, se tu começa o trabalho de mediunidade, tu começa a incorporar, essa é a pergunta, né? E lá adiante tu para, né? E como é que fica, né? Tu vai ser perseguido por isso? Essa é a pergunta, mais ou menos, acho que foi o que eu entendi. Cara, ninguém é obrigado a nada. A espiritualidade tem toda a eternidade, né? E quem acredita em encarnação, temos outras encarnações. O livre-arbítrio acima de tudo. Então, o que acontece? Entra para uma casa, começou a desenvolver coisa e tal, de repente, por problemas pessoais, né, de ordem pessoal, seja ele qual for, tu precisa se ausentar dessa casa, seja por 1 ano, 2 ou 3. A espiritualidade tem a eternidade toda, eles vão ficar aguardando o teu melhor momento. E se são elevados espiritualmente, eles vão compreender as tuas... boa noite. Vão compreender as tuas dificuldades, né? Talvez até estejam contigo lá tentando te auxiliar de alguma forma, né? Vamos fazer um parênteses, não é que a espiritualidade tem que estar contigo para qualquer dificuldade que tu tenha, tipo assim, eu não consigo resolver esse problema matemático, cadê meu mentor espiritual que não me ajuda? Isso não existe, né? Ela está para uma coisa muito maior. A pergunta do querido irmão, que é muito inteligente, tenho certeza que é também de religião, se cobrar búzios e cartas é correto. Existe, tecnicamente falando, meu querido, existe uma coisa chamada lei de salva. Oi, que legal, muito bom, é Roberto, não consegui ler. Existe uma coisa chamada lei de salva, foi criada por uma corrente pretos velhos lá no início do século passado. Então a lei de salva ela tinha até um cálculo, né, para dizer um valor que seria reparador ao gasto que se teve para fazer aquele atendimento, né, o gasto material, né, nada é de graça hoje em dia. Isso ele atendendo debaixo de uma árvore sentado num toco, né, já havia a lei de salva. A lei de salva seria o que é chamado de hoje da cobrança do axé pelo jogo, né? Sabemos que casa de candomblé, de batuque, tambor de mina, umbanda, todas elas têm gastos financeiros, né? Para manter a luz acesa, como tem aqui agora, água, detergente, toda essa estrutura, né? Documentação, que é obrigatória agora, é caro, não é barato, um monte de coisa.
né? Pessoas que vêm até o centro desesperadas pedindo auxílio e precisa utilizar alguns materiais. E precisa da estrutura estar ali. Então alguém tem que pagar isso. Para isso, a espiritualidade permite que se faça uma cobrança justa, nada exorbitante, através desses oráculos, né? Para que isso seja revertido para esse gasto interno da casa. Outra justificativa da existência dos oráculos, seja búzio, carta, tarô, pedrinha nágua, feijão, cebola, ossos, como era na África, em vários lugares, para que tu não tenha que estar incorporado toda hora, né? Porque senão chega alguém aqui agora e diz, João, preciso de tal, tô ruim, vai o João lá e incorpora. Isso 3 horas da tarde, 5 horas da tarde de novo. Aí sobe e desce, para aquele elevador de entidade, subindo e descendo, né? Para que não aconteça isso, foi criado o oráculo. Problemas menores ou coisas que podem ser resolvidas dentro do jogo serão respondidas no jogo. Lembrando que a religião ela não é comércio, mas ela sim ela tem mecanismos para se autossubsistir materialmente. E o jogo foi feito para isso. O jogo, consultas, alguma coisa é cobrado, não tudo. Posso dizer que a religião é filantrópica nesse sentido, né? No caso, a filantropia é 10% tem que ser, isso na sociedade, né? Tem que ser 10% livre. Na religião é 90% livre. Isso, como se puder reformular a tua pergunta, eu não entendi direito. Gente, cada casa de culto afro-brasileiro, seja ele qual for, tem uma dogmática, uma liturgia muito comum. Deve estar travando aí minha live. Muito comum. Porém, muito obrigado. Eu que agradeço, viu, pela participação. Eu sei que tu é muito inteligente, tu sabe todas essas respostas e está só contribuindo para a minha live. Eu te agradeço demais. Né? Que Oxalá te ilumine sempre, a nós todos. O que eu estava falando? Me perdi. O que eu estava falando? Então, a dogmática e a liturgia ela é parecida sendo da mesma religião, né? Por exemplo, quem pratica Umbanda Sagrada, que é muito o último que conhece aí é o Rubens Saraceni, tem alguns livros escritos, né? Assim, o expoente aí, que pratica Umbanda Sagrada praticará Umbanda Sagrada com algumas regrinhas que são muito parecidas lá com quem a criou ou quem a ensinou. Mas como cada casa, cada centro, cada templo, ele tem o seu governante máximo e absoluto, que é o sacerdote, seja ele chamado de babalorixá, sacerdote, mestre, tata, o nome que for, né? É o governante máximo. Então, as regras dessa casa, de como proceder, né? Fica muito à mercê da pessoa. O correto seria ter esse avô, vamos dentro dessa questão aí de pai e filho, esse avô religioso dando seus pitacos junto, mas é meio complicado. Muito boa pergunta. Mulher grávida pode participar dos trabalhos de religião? Muito boa. Eu tenho uma filosofia minha aqui, passada pela entidade que é chefe da casa, que chama-se Ogum Beramar, de que mulher grávida já recebeu essa dádiva, né, para gerar esse filho, não é assim que se chama? Para ter essa gestação muito tranquila. E só um pouquinho, para destruir uma pessoa. Tá, eu já respondo a pergunta. Então, o que acontece? Deve haver uma proteção dessa mulher que está grávida, né? Principalmente hoje, que as mulheres têm com gravidez, né? Gravidez de risco. Então, eu procuro afastar a mulher da corrente. Ela pode vir no terreiro, ela pode participar de tudo, só que eu procuro evitar que ela fique ali junto das outras entidades, até porque muitas em desenvolvimento, entidades que estão em desenvolvimento. Então tem aquela coisa que tonteia e cai para lá e cai para cá, pode acontecer um acidente. Graças a Deus nunca teve isso. Então, para evitar, né, não quero ser responsabilizado, nem eu, nem a pessoa que aconteceu isso, evitar uma tragédia, então eu afasto a mulher grávida da questão de incorporação.
pode acontecer, ou acontece, melhor dizendo, de tempos em tempos, ela, de alguns, um mês, dois, ela incorporar com a sua entidade, principalmente de Umbanda, para fazer ali uma limpeza espiritual. Tendo visto que para a entidade poder incorporar, ela precisa primeiro limpar o teu corpo. Gente, eu vou ter que pausar a live porque tá travando muito e eu vou reiniciar outra logo após, tá certo? Eu quero que o pessoal que estava comigo aí, se puder, continue comigo, tá bom? Eu não sei se é problema de internet ou do próprio aparelho telefônico. Muito obrigado.